Boa tarde, pessoal. Estamos aqui novamente, para a gente dar continuidade à resolução das questões do Enem de Matemática, do ano 2018. Semana passada o professor Marcos Pavani resolveu 2 questões com vocês e nós vamos estar dando continuidade. Eu espero que todos estejam bem, todos estejam se cuidando e esperamos em breve vê-los novamente. Estamos com muita saudade de todos, tá? Não vamos esquecer, pessoal, que até na sexta-feira são as inscrições para o Enem, tá? Então toma cuidado para vocês não perderem aí esses prazos, tá certo? Nós vamos resolver a questão de número 140, que é uma questão muito interessante, tá? Uma questão de estatística e que a gente vai estar relembrando alguns conceitos importantes aqui, beleza? O enunciado da questão é o seguinte: um rapaz estuda em uma escola que fica longe de sua casa e por isso precisa utilizar o transporte público. Como é muito observador, todos os dias ele anota a hora exata sem considerar os segundos em que o ônibus passa pelo ponto de espera. Também notou que nunca consegue chegar ao ponto de ônibus antes das 6h15 da manhã. Analisando os dados coletados durante o mês de fevereiro, o qual teve 21 dias letivos, ele concluiu que 6 e 21 foi o que mais se repetiu e que a mediana do conjunto de dados era de 6 e 22. A probabilidade de que, em algum dos dias letivos de fevereiro, esse rapaz tenha apanhado o ônibus antes de 6 e 21 da manhã é no máximo de... Então ele está querendo calcular a maior probabilidade possível para que ele apanhe o ônibus antes das 6 e 21. Tudo bem? Então vamos começar. Pessoal, a 6 e 22 é a mediana de uma distribuição com 21 termos. E o que seria esse conceito mediana? Mediana, colocando os dados em ordem crescente, é aquele dado que ocupa a posição central dessa distribuição, ok? Então, como nós temos aqui 21 termos, o nosso termo central vai ser o 11º, Por que o 11º? Antes dele a gente vai ter 10 e depois dele a gente vai ter mais 10, E como que a gente pode obter esse 11º? 21 menos 1, Nós temos 20 dividido por 2, 10 variáveis, 10 dados para cada lado. Então, o 11º vai ser o nosso termo central. Então, isso quer dizer que antes das 6 e 22, nós temos 10 dados. Perfeito? E eu vou listar aqui quais são as possibilidades de resultados que nós temos. Ok? Então, eu vou listar todos os minutos que vão de 6 e 15 até 6 e 22. Ok? Lembrando que 6 e 21 é a nossa moda, é aquela variável que mais se repetiu. E 6 e 22 é a mediana. Então, nós temos que lembrar que antes de 6 e 22 a gente tem 10 possibilidades de resultado. Beleza? E olha só, galera, como ele está querendo a maior probabilidade possível dele ter apanhado o ônibus antes das 6 e 21, então o que eu vou ter que pensar? Eu vou ter que pensar em tentar colocar antes das 6 e 21 a maior quantidade de dados possíveis, que aí eu vou estar atingindo logicamente essa probabilidade máxima. Então quer dizer, colocar aqui o maior número de dados possíveis representa logicamente, a gente vê a menor possibilidade, a menor frequência absoluta então desse horário 6 e 21. Então, para a gente colocar mais termos aqui, eu vou estudar a quantidade menor de casos possíveis desse horário 6 e 21. Tudo bem? Mas respeitando o que o exercício falou, que 6 e 21 é a nossa o quê? É a nossa moda. Perfeito? Então, vamos lá. Primeira possibilidade possível, será que 6 e 21 poderia ter acontecido uma vez? Claro que não. Por quê? Com certeza, se isso aqui foi uma vez, então, anteriormente eu teria 9 dados aqui. E com certeza, como cada um deles, como pelo menos uma variável é repetir uma vez, 6 e 21 não seria a moda. Então, a gente perde essa possibilidade do 6 e 21 ter acontecido uma vez. Será que ele poderia ter acontecido 2 vezes? Se 6 e 21 tivesse acontecido 2 vezes, eu teria 8 dados aqui para trás.
Se a gente for analisar, quantas possibilidades nós temos aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades de resultado. Porém, como eu tenho 8 variáveis, pelo princípio da casa dos pombos, com certeza vai ter uma variável aqui que ela vai repetir 2 vezes, né? E isso não ia poder, pessoal. Por quê? Porque senão ele ia igualar a quantidade de casos do horário de 6h21, não é? Que na realidade é a nossa moda, tá? Então quer dizer que o horário de 6h21 também não pode ter acontecido o quê? 2 vezes, para não contradizer o enunciado do exercício, tá? E será que 6h21 poderia ter acontecido 3 vezes? Então vamos lá. Se 6h21 tivesse acontecido 3 vezes, eu teria que ter 7 dados antes deles, ok? Mas olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades, né? Então, como eu tenho 7 dados possíveis, eu poderia colocar um deles repetindo 2 vezes e cada um dos outros aparecendo uma única vez. E assim, a variável 6h21 seria a nossa moda. Perfeito? Então, existe sim essa possibilidade de 6h21 aparecer com 3, né, com a frequência absoluta de 3. Perfeito? Logo, o ônibus parou no ponto 3 vezes às 6h21, ok? Ou seja, a probabilidade pedida, o que ele pediu? A probabilidade dele ter apanhado o ônibus antes das 6h21. Lembrando que se a frequência 6h21 ela aparece 3 vezes, antes eu tenho 7 dados possíveis, né, para a gente poder chegar nesses 10. Então a probabilidade pedida é de 7/21 e a nossa resposta é a letra D. Ok? Então é uma questão interessante, galera. É uma questão interessante e esse dado aqui ele é de extrema importância para nós. Ele está querendo saber a probabilidade máxima, né? Então, para isso daqui ser máximo, a frequência absoluta da moda é a menor possível, né? Então nós estamos trabalhando com as possibilidades. A menor possível é 1, vimos que não pode. 2, vimos também que não pode. E vimos que 3, ele admite sim essa possibilidade. Perfeito? Muito boa questão. A próxima questão é uma questão bem simples, tá? Ela envolve a ideia de escala. Então, ó, nós temos, vou ler aqui com vocês, um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Certo mapa tem escala de 1 para 58 milhões. Considere que nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio ao tesouro, né, ele meça 7,6 centímetros. A medida real em quilômetro desse segmento de reta vai ser de quanto? Né? Então, nós temos aqui um mapa, o tesouro está localizado aqui, o navio está localizado aqui. Então, no mapa, esse segmento tem uma medida de 7,6 e ele pergunta qual é a medida real em quilômetro. Tá? Vamos iniciar. A escala 1 para 58 milhões nos mostra o quê? Que cada 1 centímetro no mapa equivale a 58 milhões de centímetros na realidade. Tá? Como as respostas estão em quilômetro, nós temos o quê? 1 quilômetro equivale a 100 mil centímetros, não é? Ou seja, para a gente poder obter 58 milhões de centímetros para quilômetros, basta a gente efetuar uma divisão por 100 mil. Né? E 58 milhões dividido por 100 mil vai dar 580. Assim, 1 centímetro no mapa equivale a 580 quilômetros na realidade. Beleza? Então, a resposta vai ser o quê? Como no nosso mapa a gente teve um segmento de medida 7,6, a nossa resposta será dada por um produto. Basta efetuar o produto 7,6 vezes os 580. Né? 7,6 vezes 580 dá 4.408 quilômetros e a nossa resposta é a letra A. Tudo bem? Então, por hoje nós ficamos com essas duas questões, tá? Qualquer coisa vocês podem me mandar um e-mail, tá? Qualquer dica que vocês quiserem, tá? Nós estamos à disposição de vocês, beleza? Então, se cuidem e lembrem que até sexta-feira são as inscrições para o Enem, tá? Não perca a sua inscrição. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Até mais.